que tocava piano no meu quarto. Oi, fadinha, resolvi mandar este relato porque mesmo depois de adulta, ainda me arrepio quando lembro do que eu vivi na minha infância. Na época, eu não entendia nada. Só hoje, depois de muita coisa vir à tona, é que tudo começou a fazer sentido para mim. Isso aconteceu quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade. Eu era a filha única e meus pais tinham acabado de se mudar para uma casa antiga que ficava no interior de Minas. Era uma cidade bem pequena e bem tranquila. A mudança foi por causa do trabalho do meu pai. Era para ser algo temporário, só até a gente conseguir um lugar melhor. A casa era bem grande, antiga, com paredes grossas, aquelas janelas altas de madeira e um porão que quase não usávamos. E confesso que dava medo. Durante o dia ficávamos só eu e a minha mãe em casa, porque o meu pai trabalhava fora e eu passava parte do tempo na escola. Desde as primeiras semanas na casa, começaram a acontecer coisas estranhas. Minha mãe sempre comentava que quando ia tomar banho, ela ouvia vozes baixinhas, como se fossem pessoas conversando bem longe. Não era grito nem barulho alto, era como se fossem sussurros, como se alguém estivesse cochichando algo, e às vezes parecia ser vozes de crianças também. Ela dizia que parecia que essas vozes vinham até mesmo pelos canos. Era como se elas atravessassem as paredes da casa. No começo, ela tentou se convencer de que era coisa da cabeça dela. Pensou que podia ser a casa dos vizinhos, que ficava também muito próxima, mas isso não fazia muito sentido, pois mesmo que elas ficassem próximas, não eram tão próximas assim uma das outras, não eram parede com parede, se é que vocês me entendem. Quando os vizinhos falavam alto, dava para ouvir claramente, mas só quando eles falavam muito alto mesmo. Do contrário, não se ouvia nada. Mas aquelas vozes, elas realmente não pareciam vir das casas dos vizinhos. Era diferente. Parecia conversa de gente, de pessoas mesmos, dentro da casa. Só que não tinha ninguém ali, a não ser a minha mãe. Meu pai também começou a notar coisas estranhas, mas ele sempre foi meio cético. À noite, o nosso cachorro ficava latindo sem parar para a porta do porão. Não era um latido comum, era aquele latido de alerta, de medo, como se tivesse realmente algo ali. Meu pai dizia que deveria ser algum rato ou algum bicho escondido lá dentro e nunca deu muita importância para isso. Mas o que mais me marcou foi numa tarde comum, depois da escola. Cheguei em casa, cumprimentei a minha mãe na cozinha e subi correndo para o meu quarto para poder colocar a mochila, porque eu estava apertada para ir ao banheiro. Meu quarto ficava no andar de cima e era onde eu guardava todos os meus brinquedos. Tinha boneca, carrinho e jogos e um piano pequeno de brinquedo que os meus pais tinham me dado de presente. Era daqueles brinquedos, mas que dava para sentar até um garoto de 10 anos. Quando eu abri a porta, eu estranhei logo de cara. Os brinquedos estavam todos espalhados pelo chão. E isso não era comum, porque a minha mãe sempre me ajudava a guardar tudo antes de eu sair para a escola. Mas o que me fez realmente congelar foi outra coisa. Tinha um menino sentado de costas para mim, no meu quarto, tocando o meu piano de brinquedo. Ele devia ter a minha idade, mais ou menos. Eu lembro disso com muita clareza. Eu não estava enganada. Ele estava tocando até bonito, não era barulho aleatório. Era uma melodia calma, triste até. Eu não senti medo naquele momento. Pelo contrário, eu fiquei animada.
Achei que fosse algum vizinho ou algum filho de visita que tinha ido brincar comigo. E sem pensar muito, saí correndo pro banheiro, né, para fazer o xixi, pois eu estava realmente muito apertada. E queria também voltar logo para brincar com ele. Mas quando eu voltei, o quarto estava vazio. Os brinquedos ainda continuavam espalhados pelo chão. O piano estava normal e não tinha ninguém ali. Desci correndo e perguntei à minha mãe quem era o menino que estava no meu quarto. Ela ficou me olhando sem entender. Pediu para eu explicar melhor. Quando eu descrevi, ela ficou em completo silêncio por alguns segundos. Depois disso, ela mudou de assunto de um jeito estranho, como se eu nunca tivesse falado nada. Aquilo ficou na minha cabeça, mas com o tempo, a gente acabou se mudando daquela casa e o assunto acabou morrendo. Aí eu esqueci de falar que às vezes, de madrugada, eu ouvia o piano tocar sozinho e eu não via ninguém, mas eu constantemente via também este menino pela casa, principalmente à noite. Anos depois, isso eu já adulta, minha mãe resolveu me contar a verdade. Ela disse que sabia que não era nenhum vizinho, filho de ninguém que ela conhecia, pois não conhecíamos ninguém ali, afinal, tínhamos acabado de mudar. E que tinha percebido outras coisas estranhas também na casa, mas preferiu não me contar para não me assustar, pois eu era criança, né, na época. E ela disse que já tinha visto este mesmo menino na casa e ele sempre sumia. Ela até achou que realmente fosse alguma criança ali do bairro, mas não tinha como entrar em casa sem que ela percebesse. E como que ele desaparecia tão rápido? Ela achava que poderia ser um espírito. Mas o pior veio depois, veio a verdade. Alguns meses após a nossa mudança dessa casa, uma família comprou a casa, gente rica com muito dinheiro, e eles decidiram derrubar tudo e reconstruir do zero. Durante a obra, quando chegaram ao porão, tiveram que escavar o chão, e foi ali que encontraram algo que ninguém soube explicar. Um esqueleto completo de uma criança enterrada quase no centro do porão. Segundo as pessoas que analisaram, a criança devia ter entre 7 e 9 anos e os ossos tinham pelo menos uns 50 anos que estavam enterrados ali. Ninguém nunca soube dizer quem era ou de onde veio, nem por que estava enterrada ali. Quando a minha mãe me contou isso, tudo fez sentido para mim. As vozes que ela ouvia, o cachorro que latia sem parar para a porta do porão, o menino que aparecia no meu quarto e pela casa, e o piano que tocava sozinho à noite. Desde então, eu sempre penso que talvez o motivo de tudo isso seria por causa dos restos mortais do garoto e a aparição dele, né, na casa. E por mais que hoje eu sinta arrepios quando eu lembro na época, eu não senti medo, o que me faz pensar que ele não era coisa ruim, que não me faria mal. Obrigada, fadinha, por me dar esse espaço para contar o meu relato. Sei que não é assustador, mas espero que goste. Um beijo e muito sucesso para você. Eu que te agradeço, um beijo aí pra você, muito obrigada. E é assustador sim, né? Na época, você, por ser criança, você não ligou, né, a figura, a aparição desse menino a um espírito, a um fantasma, né? Mas eu acredito que a sua mãe, né, pelo que ela falou aqui, né, ela acreditava sim que era um fantasma. Então, talvez era só uma criança, né, gente, que estava perdida. Antigamente, as pessoas tinham manias, né, de fazer até cemitérios clandestinos, né, no quintal de casa. E talvez por essa casa ser antiga,
né? Essa criança estava enterrada ali pela análise deles há mais de 50 anos. Então, por essa casa ser antiga, talvez até alguma família, né, que enterrou ali, né? Talvez não tinha acesso a cemitério, não sei, gente. Mas eu acredito que talvez ele só estava ali porque queria, assim, um descanso merecido, né? Ele não estaria ali para fazer mal a ninguém mesmo. E por ser criança, né, com aquele monte de brinquedo ali, ele queria só brincar ali com seus brinquedos. Bom, é isso que eu acho. Eu acho que ele não estaria ali para fazer mal, né? Afinal, não aconteceu nada, você não relata, né, mais nada além das aparições e além, né, do piano tocar sozinho, que eu acredito que ele só queria brincar ali mesmo, e além da sua mãe ouvir, né, algumas vozes e ver também ele pela casa e você também. E aí, gostou deste relato? Então deixa seu like. Hypa também, se tiver a função de hypar, e comenta muito aí o que vocês acharam de cada relato. Se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no canal de cortes e ativa também o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Temos vídeos aqui todos os dias, vídeos de cortes do canal Fadinha do Sobrenatural, que é o canal oficial, onde tem relatos novos todos os dias. Se você quiser se inscrever lá, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Se inscreva lá também e se inscreva aqui também e deixa seu like. E se quiser me enviar um relato seu, o e-mail também tá aqui na descrição. É sobrenaturaltube18@gmail.com. Me envia lá que eu conto no canal oficial e depois eu trago aqui. No mais é isso, meu muito obrigada a cada um de vocês e um beijo pra vocês.